Pessoal, vamos lá dar continuidade então ao nosso curso de inquérito policial. Vamos falar agora das diligências que o delegado de polícia ele faz na condução de um inquérito policial. A gente já viu, quando estudamos as características desse inquérito, que uma delas é a questão da discricionariedade. A autoridade policial ela tem discricionariedade, ou seja, ela pode exercer o seu juízo de conveniência e de oportunidade no sentido de realizar as diligências, ou seja, o delegado ele não está vinculado ao pedido das partes para que ele realize uma determinada diligência, para que ele realize uma determinada missão. Ele tem discricionariedade. Então, por exemplo, se uma das partes envolvidas aí nesse inquérito faz um requerimento no sentido que seja ouvida alguma testemunha, o delegado pode simplesmente falar, ó, não, essa testemunha não faz parte daquilo que a gente espera dentro da nossa linha de investigação e, portanto, usando do meu poder discricionário, eu não acho oportuno e nem conveniente ouvi-la nesse momento ou de forma nenhuma ouvi-la. Então, ele tem discricionariedade. Evidentemente que existe uma exceção, em alguns casos, o delegado ele fica vinculado, ou seja, se tratar de um pedido para que seja realizado um exame de corpo de delito, que é uma diligência promovida pelo delegado, evidentemente que não é ele que faz esse exame, é um perito, mas se for realizado um pedido a ele para que seja realizado um exame de corpo de delito, ele está vinculado, ou seja, ele não pode exercer a discricionariedade e ele deve determinar que se faça esse exame para apurar algum vestígio deixado por um suposto crime. Mas vamos falar das diligências. Essas diligências estão alocadas num rol exemplificativo, num rol chamado de números apertos, ou seja, não são apenas as hipóteses do rol do artigo 6º, existem outras hipóteses que não estão discriminadas, portanto são 10 incisos, a gente vai fazer a leitura dos 10 e comentar, evidentemente, mas entendam que não se trata de um rol taxativo, não são apenas essas as hipóteses ou as espécies de diligências que a autoridade policial poderá promover. Então, lá no artigo 6º, acompanhe comigo no nosso material aí, a gente tem logo no primeiro inciso uma diligência que é a seguinte: dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Em regra, na prática, a gente não vê um delegado, não estou falando sempre isso acontece, mas por regra, a gente não vê um delegado se deslocando ali até a cena do crime. Geralmente vai o investigador, vai outros agentes de polícia ali, mas evidentemente que isso não se trata de regra. Por vezes a gente também acompanha o delegado se deslocando, mas é uma das suas diligências, diz o inciso 1º, que ele deve se deslocar até o local onde houve supostamente um crime e preservar ali aquele local. A gente vê muito isso em filme americano, eles passam aquela fita amarela, né? E para que aguarde a chegada dos peritos criminais, que vão ver, imaginemos, por exemplo, um crime de homicídio. Vai chegar os peritos, vai passar aquele giz ali por volta do corpo para ver a posição que o corpo estava, vai tirar foto, vai colher sangue e outros vestígios. Então, quem faz esse trabalho de preservar o local é o delegado de polícia. A gente vai ver, talvez numa outra oportunidade, e eu já falei disso no meu curso de pacote anticrime, da questão da cadeia de custódia, um instituto criado agora recentemente pelo pacote anticrime e que traz uma série de procedimentos para a preservação das provas que serão utilizadas no curso do processo. Mas daí a gente pode estar dialogando em outro momento. Então essa é a primeira diligência. A segunda diligência, do inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Então ele vai na sequência. Primeiro ele isola o local, depois ele acaba recolhendo todo esse material aí, um fio de cabelo, uma arma, um instrumento utilizado para a prática do crime, que isso evidentemente que vai servir para lastrear depois a possível conclusão desse inquérito e, posteriormente, uma possível condenação, evidentemente, em tendo havido a prática de um crime. O inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Então,
Então, mais ou menos aí na linha do inciso segundo. Inciso quarto, ouvir o ofendido. E aqui eu faço uma abordagem um pouco mais aprofundada, que é a seguinte. Existia uma corrente minoritária antigamente que defendia a questão do ofendido não precisar ser conduzido coercitivamente. E outra parte majoritária da doutrina defendia e defende ainda que pode haver, em caso de negativa da vítima a comparecimento, uma condução coercitiva por parte do delegado. Então, imagine o seguinte, quando ele fala ofendido aqui, a gente já conversou sobre isso, e ele está falando, o legislador, sobre a vítima. Imagine, então, que uma determinada vítima de um crime, de roubo, por exemplo, é chamada para prestar um depoimento ali, para manifestar o que aconteceu em relação a esse crime, e ela se nega a comparecer. A pergunta que se faz é, essa autoridade policial, ela pode requisitar, pode representar, melhor dizendo, pode intimar essa vítima, pode manifestar pela condução coercitiva dela? Sim ou não? Veja, se essa vítima se negar frente a uma intimação feita para ela comparecer espontaneamente ou voluntariamente para depor e não comparece, não se dispõe a isso, desculpa, o delegado ele pode sim fazer a chamada condução coercitiva. Ele pode impor a força estatal para essa vítima ser conduzida, porque muitas das vezes aquele depoimento dela é crucial para o delegado concluir o inquérito no sentido de indiciar um determinado suspeito. Então, tratando-se de vítima, essa vítima pode ser conduzida coercitivamente. Uma quinta diligência possível é ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo. Aqui também a gente tem a questão da condução coercitiva para tratar, mas diferentemente da vítima, que pode ser conduzida coercitivamente, o indiciado, ele fala indiciado aqui, mas indiciado a gente sabe que só é aquele que ganhará esse status após ser concluído o inquérito, e concluir o inquérito entendendo o delegado que existem indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e aí ele é indiciado. Então, o indiciamento é o ato formal que conclui o inquérito, imputando uma suposta prática criminosa a alguém. Ele fala aqui enquanto indiciado, mas aqui a gente pode substituir esse termo atécnico do legislador pelo termo investigado. Então, o investigado ele pode sim ser intimado para depor, e aqui ele não pode ser conduzido coercitivamente. Ou seja, se ele se negar a comparecer, o delegado não pode conduzi-lo coercitivamente. Isso foi objeto recente, de 2 anos mais ou menos atrás, onde o STF manifestou o entendimento, primeiro em sede de liminar do ministro Gilmar Mendes, impedindo que fossem feitas conduções coercitivas, e depois o colegiado analisou essa decisão dele e entendeu que, de fato, não pode haver condução coercitiva de investigado, de indiciado ou mesmo de réu para depor. Isso em homenagem ao Instituto do Direito ao Silêncio, o princípio do nemo tenetur se detegere, onde ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o delegado intima, se a pessoa se negar a comparecer, aí ela pode ser conduzida coercitivamente. Só fazer uma reparação, ela não pode ser conduzida coercitivamente imediatamente, sem que tenha sido intimada e sem que, após essa intimação, ela tenha se negado a comparecer. Que era isso que estava acontecendo antes. Muitos juízes e autoridades policiais utilizavam desse artifício. Intimava a pessoa, ou às vezes nem intimava, e aí já conduzia ela coercitivamente, fazendo uso da força. E a gente sabe que o entendimento do STF foi no sentido de que só pode haver condução coercitiva se a pessoa for intimada e negando-se após essa intimação a comparecer. Aí ela pode ser conduzida coercitivamente. Mas mesmo ela sendo conduzida coercitivamente, ela não estará obrigada a falar. Ela pode exercer o seu direito ao silêncio. Então, só para a gente deixar bem clara essa questão. Uma sexta diligência prevista
proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação. O reconhecimento de pessoas, geralmente a gente vê também isso em filme americano, onde a suposta vítima fica atrás de um vidro, onde do lado de lá não dá para ver quem está aqui do outro lado, e são colocadas pessoas lado a lado, um número de 4 ou 5 ali, e essa pessoa, essa suposta vítima é instada a reconhecer, a apontar quem foi o suposto autor da prática criminosa contra ela. A autoridade policial ela pode fazer essa diligência. Evidentemente que instrui a melhor literatura que o delegado ele faça a colocação das pessoas ali com uma certa semelhança física. Então, se a vítima, por exemplo, foi vítima de um crime de roubo perpetrado por uma pessoa loira dos olhos azuis, esse delegado ele não vai, de forma aí, a usar o bom senso, colocar 4 negros do lado desse loiro, porque aí a pessoa inconscientemente já vai apontar para aquela pessoa loira dos olhos azuis ali que foi o autor do crime. Agora, é diferente se ela coloca, se o delegado coloca 4 ou 5 pessoas ao lado daquele que ele acha que é o suspeito, ou seja, 4 ou 5 pessoas loiras do olho azul também, aí fica mais difícil a pessoa reconhecer. Então, a gente pode assinalar que esse reconhecimento pode ser feito por meio fotográfico, e geralmente nas delegacias de polícia tem um álbum onde está catalogada a fotografia de várias e várias pessoas que já passaram por ali, onde ela pode fazer esse reconhecimento de coisas também, uma arma supostamente utilizada, então a pessoa foi apreendida com uma arma, e a pessoa, a vítima, ela consegue reconhecer, não, foi essa arma que foi utilizada no roubo contra mim, por exemplo. E as acariações, o que é a acariação? É confrontar as versões. A versão da vítima com o investigado, a versão das testemunhas, entre testemunhas, confrontar uma testemunha com o próprio investigado ou com a própria vítima, isso daí é o que a gente chama de acariação, também é uma diligência prevista. Inciso 7º, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. A gente já comentou a questão do delegado estar vinculado a um pedido para ser realizado um exame de corpo de delito, mas as partes também podem fazer outros pedidos de perícia. Uma perícia grafoscópica, a questão do reconhecimento da assinatura, uma perícia na voz, uma perícia numa imagem, tudo isso daí é uma diligência que a autoridade policial pode promover. O inciso 8º, a gente tem aí a questão de ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos à sua folha de antecedentes. Veja, quando a gente fala de juntar os autos aqui, é juntar os autos do inquérito à folha de antecedentes. E essa folha de antecedentes que a autoridade policial tem, não são antecedentes de processos criminais em curso. Até porque as informações são trazidas pelo Poder Judiciário. Geralmente essa folha de antecedentes são antecedentes daquilo que a gente chama de passagens pela polícia. Existe um sistema interpolicial ali que eles conseguem ter acesso às vezes que a pessoa foi até uma delegacia na condição de conduzida. Então, uma diligência que a autoridade policial pode sim promover. A questão da identificação do indiciado ou do investigado, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a questão da identificação civil, criminal, a gente vai fazer uma aula específica para isso daí, ok? O inciso 9º, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Isso daqui é importante porque o delegado ele tem essa liberdade de colher o máximo de informações possíveis, porque todas essas informações da vida pregressa, do estado de ânimo dele no momento do crime, antes, depois, da questão até da vítima, tudo isso daí vai embasar o processo criminal.
E lá na frente, a autoridade judiciária, o juiz, ele pode usar essas informações para, de repente, ali, avaliar circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis no caso lá no processo, do réu, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Então, quanto mais informações ele levantar, é melhor para, enfim, para dar esse arcabouço de informações para o inquérito policial. E por fim, inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Isso daqui foi uma inclusão no artigo 6º, esse inciso 10, do Estatuto da Primeira Infância e também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ambos de 2016. Até então não existia essa previsão. Por que o delegado precisa conduzir o seu inquérito no sentido de apurar informações se a pessoa tem filhos com deficiência, se tem dependentes? Porque isso daí é um dos requisitos, por exemplo, lá no capítulo de prisões, para conceder uma prisão domiciliar. Então, algumas pessoas, se tiver filhos com deficiência, se tiverem dependentes até 12 anos ali, que não possam ser deixados com outra pessoa, isso daí pode ser usado de argumento para colocar alguém em prisão domiciliar. Então, todas as informações já vão embasar um possível decreto de prisão preventiva ou, no caso aí, havendo essas hipóteses, uma possível decretação de prisão domiciliar. Entendam, mais uma vez, essas diligências do artigo 6º, incisos 1º ao 10, não estão previstos no rol taxativo, não são só essas. Eu dou um exemplo aqui para a gente fechar essa aula de hoje, que é a questão de uma diligência que pode ser feita no sentido de fazer a reprodução simulada dos fatos, ou como a imprensa gosta de chamar, a reconstituição do crime. O delegado ele pode proceder nessa diligência, fazer toda uma reprodução ali, como se deu lá o crime no dia do cometimento, o carro utilizado, a arma utilizada, a posição que foi utilizada para cometer aquele determinado homicídio, ok? E aqui nesse ponto eu faço só uma observação, é que a pessoa que está sendo investigada nesse inquérito, ela é obrigada a comparecer para realizar a reprodução simulada dos fatos, tem que estar presente no local, evidentemente que acompanhado do seu defensor, mas ela não é obrigada a participar. Ela não precisa necessariamente mostrar ali como ela fez no dia, etc, etc. Mas ela tem que estar presente. É isso que a gente tinha para falar hoje. Aguardo vocês num próximo encontro. Um abraço.